Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente mergulha, analisa uma temática, uma notícia do dia. Hoje eu converso com a Vera Paiva, que é professora titular de Psicologia e Medicina na Universidade de São Paulo, também membro indicada da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, filha de Eunice e de Rubens Paiva. Rubens Paiva foi um deputado federal pelo PTB de São Paulo. Quando ele desapareceu em 1971, ele foi torturado e assassinado nas dependências de um quartel militar e o corpo dele nunca foi encontrado. A morte de Rubens Paiva só foi confirmada 40 anos depois, em 2011, por meio de depoimentos prestados por ex-militares à Comissão Nacional da Verdade. Vera, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Em Detalhes. Eu é que agradeço vocês pautarem nesse momento da história do Brasil esse tema, né? Importantíssimo. Vera, Só uma correção, eu sou professora da psicologia, sou titular na psicologia, eu também dou aula na medicina, mas... Perfeito então. Então, professora titular da psicologia e também professora, mas não titular da medicina. Na medicina da USP. Obrigada pela correção. Vera, para começo da nossa conversa, eu quero perguntar a respeito do ato Lembrar é Resistir, que aconteceu nessa segunda-feira, dia 25 de setembro, na PUC, na Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Nesse ano a gente completou 46 anos da invasão na universidade. E justamente aconteceu uma iniciativa do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, né, bolsonarista, que promulgou uma lei homenageando justamente o coronel que foi um expoente da ditadura, que comandou essa invasão ilegal na universidade, né, o Erasmo Dias. E ontem ocorreu esse protesto contra essa ação truculenta que aconteceu em 22 de setembro de 1977. A senhora foi nesse ato, queria perguntar como é que foi, Vera, e qual a importância, né, de fazer esse ato em contraponto a essa medida do governador. Veja, o ato foi excelente, juntou muita gente, alunos atuais da PUC, professores que hoje estão lá e pessoas que viveram diretamente a cena daquele terrível dia 22 de setembro, né? Ela é importante porque tanta gente para homenagear, né? O nosso governador faz questão de homenagear alguém que defendia a tortura, alguém que foi responsável por machucar com bomba napalm alunos que estavam dentro da PUC, porque eles entraram com cavalo e tudo, por dentro dos prédios da PUC. Né? Inclusive você, né, Vera? Oi? Inclusive você também, né, Vera? Não, eu não. Você não estava nesse ato? Lá. Não, eu ontem até minha fala foi sobre isso, porque nesse ato eu não estava na PUC no dia na ocasião do ato na ilegal. Ocasião, sim. Por que isso? E aí aliás, a minha fala começa assim, né? Porque ficou não foi a minha presença, foi o fato do Erasmo Dias entrar no que era um estacionamento na frente do Tuca. Hoje em dia tem prédios lá construídos e onde eles começaram a concentrar as centenas de estudantes que estavam sendo presos e encaminhados para o DOPS ou para o Tobias de Aguiar, né? E deixavam os estudantes de um pé só, massacrando, aterrorizando, etc. E eles circulavam naquele estacionamento gritando: cadê a Veroca, cadê a Veroca, cadê a Veroca, né? Então, eu, na verdade, não estava lá presente, tá? E eu comecei minha fala ontem lá dizendo que eu tinha ouvido um monte de depoimentos de pessoas que estavam lá, mas eu estava em outro lugar, em outra cena, e que o fato dele me entrar gritando o meu nome não significava necessariamente que eu era a mais importante liderança, por que eles queriam me pegar, cadê a Veroca, né? Várias pessoas falaram isso lembrando da cena lá, né?
e que, na verdade, eu estava fora, né, como diretora do DCLV da USP, era uma das mulheres da liderança, era um movimento que tinha muita liderança, mas que era absolutamente coletivo. Para mim, sempre é muito estranho essa lembrança de uma perseguição insistente, né, de alguém, né? Eu não era nem mais nem menos que os colegas da diretoria do DCE, de outras tendências, com quem, mesmo com diferenças políticas importantes, a gente convivia de um modo super coletivo que encaminhava a posição de assembleia, que um cuidava do outro o tempo inteiro. Era 1977, plena ditadura, a gente estava testando os limites da ditadura, né? E éramos absolutamente solidários e funcionávamos como um coletivo. Na verdade, o que eu disse e relembrei é que eu acho que ele entrava me procurando porque eu era filha do Rubens Paiva, certo? Basicamente, a herança, né, a implicância específica com o fato de eu ser filha de um desaparecido político. Embora, isso eu lembrei também lá ontem, a maior parte de nós que éramos vítimas da ditadura e da tortura não ficávamos comentando. Muitos colegas, que até colegas do DCE, na primeira diretoria, ou colegas de classe, não sabiam que eu era filha do Rubens Paiva, porque eu não contava. Com todo mundo que tinha vivido isso, para evitar a perseguição, o estigma e a discriminação, né, e a exposição desnecessária das pessoas perto de mim, né? Então, foi por isso que eu fui convidada a falar, né? E fiz questão de lembrar o que foram esses anos de muita coragem dessa geração, que é muito pouco valorizada na produção da democracia, mas foi quem, de fato, foi à rua testando e construindo um movimento social coletivo, sem presidente, sem hierarquia, sem centralismo, que não seja da Assembleia, pacífico, né, e que reagiu pacificamente a todas as brutalidades, protestando e defendendo a democracia, que a gente é bem esquecido, essa geração, né? Pulam da gente para o pessoal de 2000 que lutou contra o Collor, pela queda do Collor, né, e depois os outros movimentos, né? Como se tivesse 68 e uma outra geração e nada no meio. E essa geração foi absolutamente corajosa e mostrou o caminho da produção de muitos movimentos sociais, de mulheres, LGBT, negro, que foram instituídos pela nossa geração, digamos assim, com uma coisa coletiva, né? Um modo de trabalhar pacificamente no âmbito da defesa e da experiência entre nós bastante democrática. E Vera, eu quero lembrar também, você já trouxe algumas vezes a lembrança do seu pai, né, o Rubens Paiva como ele era, né, como pessoa, enfim, ele tinha 5 filhos. Eu acho muito importante a gente sempre lembrar quem foi o Rubens Paiva e quais são né, essas lembranças mais, talvez, memoráveis que você tem dele. E sobre o sequestro também, né? Que depois foi uma prisão ilegal, um sequestro, e que depois resultou num assassinato dele, né? Sob tortura. Então, meu pai, ele é filho de um self-made man que ficou rico fazendo despacho no Porto de Santos, comprou uma fazenda, né? Era um leitor do Estadão, digamos assim. Se fosse definir o meu avô, o pai do meu pai, ele era um liberal leitor do Estadão, né? E o meu pai cresceu socialista, né? Ele era um democrata, né? Nunca foi associado a nenhum partido que tivesse interesse ou achasse que a solução dos problemas do Brasil era algum tipo de revolução ou um Estado totalitário. Era um democrata radical, mais socialista, e foi liderança estudantil, foi da UE, né? E muito cedo, com 5 filhos, foi trabalhar, era engenheiro, e eu me lembro muito do meu pai engenheiro, né? Ele tinha muito orgulho da profissão. Ele se candidatou e foi eleito, na época, pelo PTB, que era o Partido Trabalhista, digamos assim, à esquerda, né?
foi eleito deputado federal e foi cassado na primeira lista de deputados do golpe de 64, né? Era um homem muito grande, de muita coragem, assim eu me lembro dele, todos se lembram dele. Ele, como ele era engenheiro de pontes e estradas, ele tinha avião para ir nas obras, não tinha tanta estrada quanto tem hoje, tá certo? Ele estava justamente nesse esforço desenvolvimentista de produzir estradas no Brasil como engenheiro na empresa dele. Então, ele com o avião da empresa, ele tirou muita gente do Brasil, tá certo? No aeroporto de Brasília. Então, uma das histórias mais memoráveis que os da antiga lembram dele é ele botando as pessoas nesse avião, saindo, correndo, atravessando as pessoas para o Uruguai, Paraguai, voltando para Brasília, né? Ele tirou várias pessoas assim, né? E depois, quando foi cercado o aeroporto de Brasília para tentar prendê-lo, ele saiu, ele fingiu que ia sair, postou o avião na cabeceira da pista do aeroporto de Brasília, mesmo até hoje, deixou o avião ligado e saiu correndo pelo meio do mato. Como ele era engenheiro, que também tinha participado da construção de Brasília, ele sabia os caminhos e se jogou para dentro da embaixada da Iugoslávia, que era algumas das poucas que já estavam instaladas em Brasília, porque estavam transferindo o Rio para Brasília, e aí ficou exilado, etc. Né? A mesma coisa, um ano depois ele voltou. Esse era o meu pai, né? Algumas imagens do meu pai né, que a gente gosta, né, e que a gente tinha ido à feira com a minha mãe, nós éramos 5 filhos, voltando da feira, ele estava sentado com um buquê de flores, esperando a minha mãe na escada da cozinha, tá certo? Então, ele também voltou de um jeito espetaculoso, digamos assim. Ele comprou uma passagem para... ele comprou uma passagem para a Argentina, porque ele não podia entrar no Brasil, ele tinha sido cassado, ele não sabia bem o que ia acontecer, ele comprou para a Argentina, desceu no Rio, com escala no Rio, pegou uma ponte aérea e chegou em São Paulo e nos esperou com bombons, com bala, com não sei o que, e flores para minha mãe. E não foi preso e ficou aqui na resistência, também apoiando os mais jovens, mas criando os filhos como engenheiro. Quando a nossa casa foi invadida, nós já estávamos morando no Rio, era 1970, 71, início de 71, e o levaram, e pelo que a gente tem de informações diretas das pessoas que acompanharam, mas nunca reconhecido pelas Forças Armadas ou quem o prendeu, e morreu em menos de 48 horas, provavelmente na tarde seguinte ao qual ele foi preso, porque ele tinha 41 anos, 5 filhos, era diabético, era grande, né? E, enfim, né? É essa história que a gente tem. Não sabemos onde foi enterrado, né? Não sabemos o que fizeram dele, e é essa história que é uma das histórias dos milhares, centenas, se a gente contar indígenas, quilombolas, pessoas do meio rural, milhares de pessoas assassinadas e cujo corpo foi desaparecido. Né? E uma parte dessas circunstâncias, né, porque acho que nunca completamente as circunstâncias vão ser esclarecidas dessa morte, né, Vera? Mas uma parte disso foi esclarecida na Comissão Nacional da Verdade, né? Então, a nível pessoal, como familiar de uma vítima da ditadura, qual que foi a importância de ter esses esclarecimentos? Para qualquer pessoa, né, o caso de desaparecimentos forçados e a experiência de ter um familiar desaparecido, ele não é exclusivo daqueles que são desaparecidos forçados por motivos políticos, tá certo? E a sensação é muito ruim, né? Sempre, né? Nós passamos anos esperando que de alguma maneira ele voltasse, né? Quando fez 40 anos da prisão dele, o Museu da Resistência aqui em São Paulo fez uma exposição sobre ele, né? Enfim, tudo que aconteceu com fotos antigas, recentes, recortes de jornais, etc. A gente juntou pela primeira vez, 40 anos, a família inteira e os amigos vivos dele, para honrar a memória dele.
né? Que é algo que quem não enterra e não faz um ritual de luto não consegue fazer. E na saída, nós fizemos um exercício meio sem querer, né? Que eu resolvi perguntar: quando que vocês, cada um de nós, 5 filhos ali presentes, a minha mãe já estava com Alzheimer, a gente não levou para ela não sofrer, né, muito, tá? E quanto tempo vocês levaram para assumir para vocês que ele estava vivo, né? Desculpa, que ele não estava mais vivo, né? A palavra morreu era difícil para a gente, né? E foi muito impressionante porque variou entre 2 a 12 anos, tá certo? Depois que ele foi preso, para que a gente aceitasse cada um muito num movimento muito individual, né? E porque a sensação que a gente tinha, nós temos essa conversa, isso é muito comum entre familiares de desaparecidos, que a gente ia contribuir para assassiná-lo, matá-lo, né? Se a gente perdesse a esperança de que ele pudesse voltar, por mais que a extrema-direita, os milicos, nos alimentasse com falsos telefonemas de informação das mais diversas, que rapidamente a minha mãe compreendeu como pura provocação, né? Ainda tem essa crueldade, né? Essa fase. Mas é uma crueldade que não foi feita só com a gente, foi feita com várias pessoas. E o Coronel Malhães, que começou a contar sobre onde o corpo dele foi jogado, né? E, há uns anos atrás, né? Não lembro exatamente a data, mas faz uns 10 anos, talvez. E que fez com que, e disse que tinham jogado os restos dele no mar, fez com que eu e minha irmã, que estivéssemos por acaso no Rio, naquele momento, fôssemos para a praia as duas sem conversar, sem combinar, entrássemos no mar de um jeito diferente e honrássemos a memória, né, para ele desmentir daqui a 10 dias, tá certo? Numa mesma entrevista. E ele diz nessa entrevista: o ato do desaparecimento é um ato explícito de tortura continuada dos familiares e das pessoas próximas, né, que sofreram. Lembra que nem sempre são só familiares, a maior parte dos mortos e desaparecidos são muito jovens, tinham muitos amigos, muitas, né, eles não são, a falta desses amigos, e a gente viu nessa homenagem 40 anos depois lá no memorial, né, que tem amigos que são irmãos, irmãs da gente, na verdade, que a gente sente, às vezes, mais irmão do que os próprios irmãos. Então, é uma maneira de torturar indefinidamente, ou seja, é um ato político pensado, né, de destruição de certos grupos que não se quer vivos, né? Tá? Como dizia o Bolsonaro: vou matar mais 30 mil, tem que sumir com mais 40 mil, lembra? Antes de ser eleito, né? Essa lógica de que eles têm o poder divino de decidir quem vive, quem morre, quem é humano com direito, como eles dizem, quem é humano sem direitos, porque ele não é humano direito. Eles decidem, né? Como se fossem deuses, quem é o humano com direito, quem é o humano direito, com direito ou sem direito, enfim. Essa lógica fascista, que é a mesma lógica da cabeça do nosso governador, que decide homenagear um cara que pensava exatamente isso e que machucou muita gente, fez muito, muito mal, né? A minha geração em particular, né? Que é quando ele era secretário de Segurança. É surreal. Em 2023 a gente tem um governador, né, homenageando e voltando a violentar essas famílias de alguma forma. Que não é nem paulista, né? Vamos lembrar. Pois é. Eu sinto muito, obviamente, né, Vera? E agradeço pelas suas palavras, foi muito importante o que você disse. A Comissão Nacional da Verdade, eu também queria perguntar a respeito disso, porque encerrou as atividades dela em dezembro de 2014. Qual que é a diferença entre a CNV e a Comissão dos Mortos e Desaparecidos da Ditadura, né? Qual que é era o papel da comissão? E aí eu aproveito para perguntar também a respeito da promessa do presidente Lula de voltar com a Comissão de Mortos e Desaparecidos, né? Porque ela continua extinta e precisaria, né? O Ministério diz que o decreto para reativar o colegiado está pronto e que vai ampliar o orçamento para fazer isso. Mas quando? Você tem tido informações sobre isso também, Vera?
Elas são frutos de leis, né, e de decretos distintos. A Lei 9.140, né, que foi promulgada, foi decidida e encaminhada no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Henrique resolveu rever a questão dos mortos e desaparecidos e da ditadura no Brasil, né? E o objetivo dessa comissão é descobrir o que aconteceu, buscar material para informar as famílias, fazer a busca dos corpos, tá certo? Reconhecer Fazer o enterro e vítimas. homenagear os corpos, especificamente dos assassinados, dos mortos e desaparecidos, e nunca deixou de funcionar, porque é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, tá? A lei diz, né, que ela só se encerra quando se entregar o relatório final, né? E todos os casos reivindicados junto à ACM, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, aqueles que apelam para a busca, né, sejam respondidos, né? Então, o que aconteceu? Você não podia extinguir o Bolsonaro, é um desejo enorme das pessoas que apoiaram a ditadura que se encerre esse assunto, que se finge que nada aconteceu, para que ninguém seja punido. Mas a comissão era para especificamente tratar dos mortos e desaparecidos, que foi uma lei, então tem que chegar ao final. O que o Bolsonaro fez? Minha mãe foi dessa comissão. Ela não aguentava, para ela era muito duro, ela falou isso para a gente, muito aflitivo escutar o detalhamento das histórias do que tinha acontecido, quem tinha sobrevivido a situações de tortura, né? E ela chegou ao momento de dizer, não aguento, vou sair, e aí ela passou a se dedicar aos indígenas, né? Como se chamava na época, hoje a gente prefere o termo povos originários, né? Que foram alvo, estavam sendo naquele momento alvo de invasões ou violências por conta da construção das grandes usinas, das estradas, etc. E ela virou advogada desses indígenas contra o abuso em relação às suas terras, né? E ela sempre levantava que não se tinham contado até então, né, os indígenas mortos e assassinados ou as pessoas cujas estradas passaram em cima de suas terras, tá certo? Sua cultura, e que ela ouvia muito depoimento, né? Assim como eu, por ser filha de Rubens Paiva e ocupar um espaço público que as pessoas acham que a gente tem mais poder, não só eu, mas mais recentemente eu, cansamos de receber telefonema de gente, como vocês conseguiram, como faz para denunciar, aí, né, especialmente de pessoas mais pobres, mais não brancas, né? E eu até encontro algumas dessas pessoas, e imediatamente elas começam a falar e começam a ter uma reação quase que física, de pânico, porque se transmite geracionalmente isso. Lembram, né, das cenas contadas no Vale do Ribeira, onde eu ouvi bastante cenas desse tipo, porque eu estava fazendo um trabalho de prevenção de AIDS lá, e aí comecei a conviver com as populações quilombolas e em torno, né? Até a mão na boca se põe e começa a falar. É uma coisa até corporal, o modo como as pessoas mais simples, com menos recursos de classe média, falam da experiência de ter sido alvo da ditadura, de ter um parente torturado, de ter sido torturado quase que coletivamente para indicar se tinha guerrilha ali ou não, onde estavam os guerrilheiros, e ter parentes mortos. E a minha mãe passou a se dedicar a isso, né? E aí saiu da comissão. Eu fui convidada pela Dilma na hora que elas reviram em 2014, a comissão. Isso. E eu aceitei, honestamente, menos como familiar, claro, mas muito mais interessada em se representar a sociedade civil para fazer o trabalho que acho que a minha mãe começou de uma certa maneira, mas que eu sempre fiz, eu e meus irmãos, que é dizer, isto não parou de acontecer, tá certo? Nós temos que expandir o conceito de violência de Estado, a polícia continua matando principalmente pretos e pobres na periferia, né? E tentar trazer cenas e cenários com a mesma lógica de assassinato político ou desaparecimento, como foi o caso do Dom e do Bruno, lá no Amazonas, por exemplo, da Marielle, um assassinato claramente político, tá certo? Na periferia, uma mulher preta favelada, etc., embora
fosse política como meu pai, né? Ou seja, mesmo sendo e tendo a proteção, né, eventual do mandato, foi simplesmente assassinada, mas o caso do Dom e do Bruno é um caso típico de tentativa de desaparecimento, porque eles pegaram, mataram, esquartejaram e tentaram espalhar o corpo, que é exatamente o que Malhães diz que faziam, que todos os depoimentos que a gente tem do que foi dito, a queima-roupa como forma de continuar torturando familiares e companheiros, era dito para os presos, né? Que só não viraram desaparecidos porque a pessoa foi presa, os perpetradores e os assassinos diretos, não os mandantes, vamos lembrar, tá? Foram presos e abriram e contaram onde estava o corpo e foi-se lá e buscou. Mas você deve lembrar das cenas, tá certo, né? Ou seja, era essa a minha intenção de continuar como representante da sociedade civil, portanto, dos crimes que continuam acontecendo no presente, né? Além de familiar, eu fazer parte dessa comissão. E é nessa condição que eu fiquei, eu e a Diva, numa comissão que o Bolsonaro não encerrou, ele não durante Foi no apagar o governo das dele, luzes, né? foi no apagar das luzes, num documento super mal feito, mal assinado, tá certo? Nem a assinatura dele tem, porque era uma promessa para os colegas, né? de ideologia torturadora e ditadora, digamos assim, né? Mas então eu estava desde 2015 e aguentamos firmemente uma comissão horrível, tá certo? Que dizia: vocês estão se vitimizando. Não, nós não estamos, nós somos vítimas, tá certo? Um desrespeito horrível. Eles ganhavam por 4-3 toda vez, porque são dois representantes da sociedade familiar, sociedade civil e Ministério Público. O Ministério Público é que indica o seu representante. Então, eles ganhavam de 4-3 todas as votações. E aí, o Lula prometeu, né, você tem razão, porque foi muito escandaloso aquilo, né, teve muita repercussão. Em abril, os familiares de mortos e desaparecidos por conta própria, pagando o próprio bolso, estivemos numa reunião com o ministro dos Direitos Humanos e a gente continua esperando o presidente Lula assinar. Foi para cá, foi para lá, foi para uma avaliação da OGU e para ver se tinha, né, se de fato a gente podia levantar a tese de que não podia, aquilo não tinha valido, né, que o relatório final que eles entregaram é totalmente fake, né, totalmente não foram até o fim dos trabalhos, né, com o nosso voto contra, meu, da Diva e do representante do Ministério Público, né? Só para contextualizar aqui, Vera, você citou os assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips, para quem nos acompanha, né? O Bruno Pereira, que foi um indigenista, e o Dom Phillips, que era um jornalista britânico. Eles foram mortos em junho de 2022, durante uma viagem ao Vale do Javari, que é a segunda maior terra indígena do Brasil, e eles foram mortos justamente porque eles já recebiam ameaças e faziam denúncias contra invasores de terras indígenas, garimpeiros e pescadores ali na região. Então, foi esse o contexto. Aí, para a gente só fechar, Vera, o Ministério dos Direitos Humanos, a comissão deve ficar, aqui tudo indica, sob, né, no guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos, e disse que já encaminhou toda a documentação, proposta de decreto para recompor essa comissão para a Casa Civil, e o orçamento deve ser de 1,1 milhão de reais. Antes, né, no governo Bolsonaro, a gente tinha um orçamento de 300 mil reais, ou seja, muito inferior ao que está sendo proposto. Mas só para a gente... O orçamento é grande porque precisa sair em busca, né? É uma expedição organizada, levantar... São missões, né? São missões. Tá? Então, para a gente fechar a conversa, Vera, eu queria te ouvir sobre a importância da comissão, né? Porque retifica atestados de óbito, por exemplo, a causa da morte como morte violenta causada por perseguição do Estado, e isso, a nível histórico, tem uma importância muito relevante, né?
Veja, uma das primeiras tarefas, né, da comissão é emitir atestados de óbito com a causa correta da morte, tá certo? A gente estava recebendo os familiares de mortos e desaparecidos, tem um atestado de óbito com o número da lei. Né? Mortos pela lei. Não foi morto pela lei, tá certo? Tá? A lei, essa que eu citei para você, que cria a comissão, né? Então, uma das atividades é a retificação, tá certo, dos atestados de óbito, tal como vinha sendo feito desde sempre pela comissão, né? A segunda tarefa, né, é garantir as condições financeiras de pessoal para que se prossiga essas medidas de busca e identificação de corpos dos nossos entes queridos, né? Além de oitivas testemunhais, audiências públicas, entre outras atividades necessárias à comissão para investigar o que aconteceu com esses mortos. E a Comissão da Verdade, eu acabei não falando isso, né, foi super importante, porque a Comissão da Verdade não pensava em reparação, como a Comissão da Anistia faz, ou como a Comissão do Especial de Mortos Desaparecidos faz, menos por dinheiro e mais uma reparação do reconhecimento do que foi a morte e da ajuda, tá certo? Da investigação do que aconteceu de fato, onde morreu, quando morreu, etc. Né? A Comissão da Verdade não tinha nenhuma... não tinha entre seus objetivos, tá certo? Algum tipo de justiça e reparação. A gente tem algum tipo de justiça e reparação quando a gente recebe o atestado de óbito correto, identifica o que aconteceu, né? Basicamente é isso, tá certo? E às vezes a gente precisa mandar, por exemplo, os ossos encontrados, como na Vala de Perus a gente fez, né? Que eram ossos onde juntaram, é tão sincrônico e interessante isso, porque nesse tempo que se criou a Vala de Perus foi o tempo da meningite, eu não sei se vocês discutiram isso, uma epidemia de meningite onde se negou que existia meningite, né? Também a Vala de isso, Perus, tem isso, durante a ditadura, tá certo? A Vala de Perus concentrou corpos, inclusive de crianças e de pessoas que morreram de meningite, que se queria esconder, e que a ditadura queria esconder. Foi uma epidemia horrível de meningite. Então, na Vala de Perus você encontra desde corpos de crianças até vala comum da polícia mesmo, tá certo? De mortos pela polícia que eles não querem entregar o corpo para não autoculpá-los, e a gente conseguiu achar alguns ossos de familiares de presos e desaparecidos, assassinados e desaparecidos, né? Mas para fazer certos tipos de análise, a gente não tem um laboratório completamente autônomo. Frequentemente a gente precisou de enviar isso para os laboratórios, tanto na Argentina quanto na Europa, que faziam essa análise, né? Então, coisas desse tipo, né? Que a gente, né, busca que a comissão realize segundo o que prevê a lei, né? Que é dos anos 90, do governo Fernando Henrique. Vera, eu quero agradecer muito a nossa conversa, por você ter aceitado o nosso convite. Eu espero muito que essa recriação aconteça logo. A gente está chegando quase ao final do ano, né? Então, que a recriação da comissão aconteça e que também a gente tenha a abertura dos arquivos militares também sobre o período. Exatamente. Então, é isso que eu onde desejo. Se os militares não passam, não entreguem os arquivos, né? Por isso é tão importante transcender esses militares que participaram da ditadura, né, com um novo tipo, e o 8 de janeiro deixou claro quem estava fazendo o quê, certo? É só realizar a justiça militar e civil, né, do mal feito, né? Mas seria muito importante esses arquivos, que teve generais na história desde a ditadura, que acabou a ditadura, que fizeram essa entrega, porque ficam com a consciência pesada, eles acho que conseguem se colocar no lugar dos familiares, sabe? Teve um no Rio Grande do Sul que já fez, teve o Malhães que começou, esse é um torturador, virou miliciano depois, mas assim, que fica culpado, que sonha, que tem pesadelo, né?
e que acaba resolvendo reparar. Os filhos nem sabem que participou da ditadura, nem sabem, né, que foi aliado e parte dessa máquina de moer gente que foi a ditadura e continua sendo hoje boa parte da polícia e da violência de Estado cometida pelas polícias. Eu agradeço muitíssimo vocês terem feito essa pauta, estou à disposição. Com certeza, Vera. Fica aqui o caminho aberto para você voltar sempre. Seja e sempre muito bem-vinda. Filme. Por favor, fala do filme rapidinho. Você já ouviu falar? Não? Então, a gente tem um livro lindo, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que o Marcelo, meu irmão Rubens Paiva, escreveu. Ele é um autor de teatro, cinema, roteiro de cinema e tal, e de bons livros. Este chama Ainda Estou Aqui, e está sendo filmado com direção do Moreira Salles, tá certo? Do Valtinho Moreira Salles, com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres como atrizes representando a minha mãe, né? E é um filme lindo sobre o momento da prisão, especificamente, depois o processo de perda, né? O tema é a memória, tá certo? É como segurar, manter a memória, resgatar a memória, né? Valorizar a memória daqueles que morreram pelo Brasil democrático e como é que uma pessoa vai perdendo a memória na velhice, que é o caso da história que o Marcelo mistura. É um maravilhoso livro, o filme vai ser imperdível, na nossa opinião. Então já fica a dica para ler o livro e assistir o filme. Lindo. Eu já quero deixar o convite, inclusive, para você voltar aqui, a gente conversa novamente quando a gente tiver o filme e o livro. Aí também conversa com o Marcelo. Também, claro. Melhor. Com certeza. Obrigada, Vera. Um abraço grande para você. Obrigada pelo convite. Espero que tenha dado, que era isso que vocês queriam, que era da conversa. Abraço. Com certeza. Importantíssima essa conversa. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Eu faço convite. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. O programa fica já disponível, o episódio a partir das 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para você que acorda cedo. E para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o Videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e Débora Maganha, e às 6 horas da noite com o ICL Notícias, segunda edição. Para quem também está ao vivo, eu lembro a você que é hoje a palestra gratuita com Monja Cohen, com moderação do Eduardo Moreira, como vencer a ansiedade e o estresse, mas ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Então, palestra que vai ao ar às 8 horas da noite desse dia 28 de setembro. Você pode se inscrever em icl.com.br/emdetalhes. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até amanhã. Ela tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa num país onde isso é um verdadeiro problema. As armas que ela usa, os ensinamentos budistas e o amor. Monja Cohen vai dar uma palestra incrível para o Instituto Conhecimento Liberta no dia 28 de setembro. Como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa aula que vai acontecer às 8 horas no horário de Brasília, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Se inscreve agora e no dia 28 de setembro a gente vai estar junto para aprender com essa super pessoa que é Monja Cohen. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda, as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso você vai aprender muito mais. Te espero lá! Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e
como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação no Brasil.